Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Começar o programa aqui dando os parabéns a César, que ontem conduziu o programa sozinho. Eu não estava em Mossoró, Edmundo teve uma indisposição e César Santos comandou aqui durante uma hora o Observador Político, no peito e na raça. Não é fácil. César debutou ontem, né? Na rádio, quando é só rádio, é mais fácil, porque você pode estar com o celular na mão, com o jornal na outra, com o computador na frente, mas na televisão não. Bom, a situação do Rio de Janeiro parece ser uma bagunça sem fim. Vários ex-governadores presos, a capital com a gestão do prefeito Marcelo Crivella reprovada por 3/4 da população. É problema atrás de problema. Na eleição de 2016, ficou no segundo turno, de um lado, Marcelo Freixo, do PSOL, que hoje é deputado federal, e do outro lado, Marcelo Crivella, pastor evangélico, direita, conservador, Freixo, progressista, esquerda, os opostos, extremos. E aí Crivella vence, tenta acabar com o carnaval, com patrocínio ao carnaval, que movimenta tantos milhões, uma série de mudanças que tentou colocar em prática de acordo com suas convicções religiosas. O fato é que isso foi tirando-lhe o apoio popular e as dificuldades da Prefeitura do Rio, que se não eram muito graves, ou pelo menos não eram tão aparentes, hoje o são. O prefeito publicou hoje no Diário Oficial uma decisão que suspende todas as atividades da tesouraria da Prefeitura do Rio, a contar de ontem, de 2 horas da tarde, adiante. Então, 13º dos servidores lá da Prefeitura do Rio, qualquer pagamento a fornecedores, os hospitais passam por dificuldade muito grande, é um caos generalizado. E, para bagunçar mais o meio de campo, ontem foi noticiado que o ex-governador Sérgio Cabral assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Promete entregar ex-presidentes, promete entregar ex-governadores, membros do Judiciário, do Ministério Público. Se Sérgio Cabral realmente contar tudo o que sabe, pode ser mais uma delação do fim do mundo. Pode ser mais uma delação que abale algumas estruturas. Inclusive, comenta-se que pode atrapalhar muito o pré-candidato ao governo do Rio, Eduardo Paes, que já foi prefeito, porque ele era aliado de Sérgio Cabral e nas pesquisas que foram divulgadas esta semana, ele lidera as intenções de voto. E o que me chamou mais a atenção, Sérgio Cabral ainda prometeu devolver 380 milhões de reais. Eu fiquei imaginando, o cara está preso há algum tempo já, deve ter 2 anos, pelo menos. Já cascavearam a vida dele do jeito que podiam e não podiam. Até a mulher dele que foi presa. Onde é que esse homem consegue esconder esse dinheiro, pelo amor de Deus? Porque é para a gente imaginar o tamanho do desmando que Sérgio Cabral e seus aliados promoveram no Rio de Janeiro. E eu até pergunto, Lairinho, até onde a delação deste homem pode ser verdadeira? Tem que ser levada em conta? Mas veja, Edmundo, não é só o gogó, não. Ele tem que apresentar provas. Ele tem que dizer e provar. Se ele disser que um desembargador recebeu propina, que um ministro do STJ recebeu propina, ele tem que dizer como foi entregue essa propina para que haja comprovação. É como não você é diz, só no gogó. Não, só no gogó não vale, não. Com e certeza a polícia ia não ser questionada, né? E com certeza a Polícia Federal, a essa altura do campeonato, não aceitaria uma delação dele sem apresentar documentos. Não acredito nisso. Com certeza. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Que bom estar aqui de volta, como o Lairinho falou. Tive uma indisposição ontem, questão de gastrite, essas coisas assim.
Mas vamos em frente. Estamos aqui de volta, parabenizando mais uma vez a César, que conduziu o programa tão bem, sozinho aqui. Já passei por isso algumas vezes. Não é bom não, mas na necessidade a gente faz, né? I love you, ovos! I love you, ovos! A produção de ovos de galinha no Brasil atingiu no terceiro trimestre deste ano a marca recorde de quase 964,89, quase 965 milhões de dúzias. A comida de 1 em cada 3 ou 4 brasileiros. Com o preço da carne, por exemplo, 1 quilo de colchão mole, carne de sol a R$40 o quilo, que venham os ovos. Mas já um amigo me disse, olha, mesmo com esse preço nas nuvens, o Réveillon e o Natal vai ter carne na mesa. Vai ter carne, uns que podem, vai ter frango e essa coisa toda. Pois bem, quase 900, vai passar de 1 bilhão de dúzias. 1 bilhão de dúzias a produção de ovos de galinha no país, depois desse aumento louco, maluco da carne, que estão falando que em janeiro vai baixar, e enquanto isso o brasileiro vai se virando como pode. E já tinha até uma outra preocupação, porque por conta do preço estava difícil adquirir a mercadoria, por conta das famílias, a questão de baixa renda, e ainda se viu a ameaça velada e inadmissível de uma greve de caminhoneiros que era para ter acontecido ontem. Não tem greve de caminhoneiro coisa nenhuma. Aliás, todas as evidências levam de que a greve dos caminhoneiros, essa que começaria ontem, segunda-feira, às 6 horas da manhã, tinha por trás a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que tentou montar, arrumar, engendrar uma greve de caminhoneiros, que isso é um desserviço. É uma coisa abominável, um desserviço que se presta ao país, numa situação dessa, ao povo brasileiro. Não teve nada de greve, apesar da reclamação, os caminhoneiros, as empresas estão reclamando de 11 aumentos consecutivos de gasolina, mas não tem nenhum clima, nenhum momento. Essa greve foi marcada por caminhoneiros, apenas uma meia dúzia, justamente, com partidos políticos por trás. É assim que esse país vai vivendo, vai andando e cada vez mais as coisas ficando mais difíceis para quem governa e para quem vive nele. O nosso livro de hoje é a referência de Mossoró, Antônio Francisco, grande poeta, não dispensa comentários, não precisa falar nada. Antônio Francisco, 4 léguas e meia de cordel, baita livro, muito bom, muito agradável de ler, vale a pena. Pode participar pelo nosso WhatsApp 988686150 e fazer a sua inscrição, tá ok? César, boa tarde. Tem nação logo mais às 2h30 da tarde em campo. Daqui a pouco a gente se concentra para acompanhar a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes contra o Al Hilal da Arábia Saudita. Se o Flamengo jogar pelo menos 1/3 do que sabe, penso que vence com uma certa facilidade. Bom, só um pouquinho para explicar um pouquinho essa questão da delação premiada. Às vezes as pessoas acham que quando um corrupto que vai preso, que assume o seu crime e para atenuar sua pena resolve negociar uma delação premiada, acha que ele vai falar tudo, não vai provar nada e que a justiça vai acatar. E não é assim. No caso do Sérgio Cabral, do ex-governador fluminense, ele fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Esse acordo passa por um parecer da Procuradoria-Geral da República, e o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, já se manifestou contra a homologação desse contrato de delação. Mas me
Me permita, César, a posição do Ministério Público Federal contra a delação feita pela Polícia Federal, eles vem de muito tempo. Eles não querem perder a primazia, não querem que outra entidade tenha o direito de estabelecer esse tipo de acordo, né? Exatamente. E aí o Augusto Aras, né, ele já se manifestou contra. E agora o acordo de delação vai ser analisado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se esse contrato será validado pelo STF ou não. É provável que essa decisão saia logo. Pronto, é mais ou menos isso. Então é como o Laíri Neto disse, o delator ele apresenta a sua versão e tem que provar. Não é só dizer que aconteceu isso, sim, aconteceu, prove. Ele tem que provar que aconteceu. É assim que funciona. Se não provar, e se quebrar, como é que se diz, o rito legal de uma delação, a delação é desfeita e não tem qualquer validade. Bom, aqui no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, o governo de Fátima Bezerra, prorrogou o prazo de recolhimento do ICMS por parte das indústrias, que seria dia 15, agora que passou, e ela prorrogou esse prazo para o dia 27 deste mês. A decisão por decreto foi publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 13 de dezembro. Atinge em cheio os municípios. Por quê? Porque transfere o repasse dessa receita para janeiro. Ou seja, com o recolhimento marcados para o dia 27, esses recursos serão repassados aos municípios só em janeiro de 2020. E aí é um castigo enorme para os gestores municipais, principalmente nessa reta final de ano, que tem compromisso a cumprir, principalmente com o servidor público. Precisa pagar o 13º salário até dia 20 deste mês, conforme a legislação vigente, e até o dia 31 tem que pagar os salários de dezembro. Como a gente já comentou aqui, e é de conhecimento público, a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Norte dependem de receitas do ICMS para completar o dinheiro para pagar, para honrar os seus compromissos ao final do mês. Os prefeitos estão reclamando que a decisão da governadora Fátima Bezerra de prorrogar o recolhimento de 15 para o dia 27 deste mês é uma represália da própria governadora aos municípios que se opuseram ao novo PROED. Tanto que a prorrogação do recolhimento do ICMS foi decretada só depois do Supremo Tribunal Federal manter a decisão de suspender os efeitos do PROED em favor da Prefeitura de Natal. Essa decisão foi de quinta-feira da semana passada. No dia seguinte, a governadora assinou o decreto prorrogando o recolhimento do ICMS por parte das indústrias. Se é verdade isso, a gente não pode aceitar calado e a gente não pode admitir um tal comportamento. Como é que o governo toma uma decisão dessa natureza para segurar o recolhimento do ICMS, por gravidade, retardar o repasse dessa fonte de receita aos municípios e castigar a população desses municípios? Na hora que esse dinheiro não chega aos cofres municipais, o gestor daquele município não terá condições de honrar os compromissos, principalmente com o salário dos servidores. Isso é um castigo. Se não paga salário dos servidores, vai atingir outros segmentos do município, porque isso é uma rede. Isso não é algo individual. Isso é uma rede que é formada e que tem como a principal fonte essa receita. E daí essa rede vai distribuindo essa renda. Então os prefeitos estão reclamando, porém já disseram que não abrem mão desse embate que se transformou numa disputa jurídica. O governo decidiu criar o PROED para beneficiar a indústria, porém repassando a conta para os municípios,
Os municípios não querem pagar essa conta porque dependem da receita de ICMS para honrar os seus compromissos. Isso é um problema que está se arrastando. Penso que a governadora Fátima Bezerra já deveria ter convocado os prefeitos para negociar essa situação, porque é uma situação delicada, é uma situação que acaba prejudicando diretamente o cidadão potiguar. Vale a gente lembrar aqui que a governadora decidiu criar o PROED através de decreto. O PROED, ele foi criado, ele foi elaborado pela indústria. Foi a Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte que elaborou esse programa, apresentou à governadora e a governadora criou por decreto, quando deveria ter criado através de projeto de lei, ou seja, encaminhado um projeto de lei à Assembleia Legislativa, para na Casa Legislativa esse projeto ser debatido, ser discutido, os gestores municipais serem convocados para acompanhar de perto, debater também, negociar esse projeto e aí sim aprová-lo. Tanto é verdade que na decisão do ministro Dias Toffoli, que manteve a suspensão dos efeitos do PROED na Prefeitura de Natal, o ministro escreveu que toda decisão, toda mudança fiscal que provoque algum impacto nas gestões, seja elas municipais ou estaduais, ela tem que ser feita através de projeto. Você não pode mudar regras fiscais através de decreto, tem que ser através de projeto. Palavras do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Mas a situação está andando mais do que deveria, está sendo retardada uma decisão final, e aí acontece algo dessa natureza. Os prefeitos estão sobressaltados, estão preocupados. Por quê? Porque esse novo decreto do governo do Estado afeta de morte pagamentos que esses prefeitos fariam no final do ano. Bom, o Papa... Não, falei não. Mas vamos falar. Você está pedindo aqui para você comentar. O Papa Francisco aboliu o sigilo pontifício de investigações de abuso sexual na igreja. Uma das maiores críticas daquelas pessoas que não gostam da Igreja Católica são os inúmeros e históricos, inclusive fatos que já viraram filmes. Tem um filme chamado Spotlight, que é fantástico, sobre uma investigação de jornalistas a respeito de abuso sexual cometido em Boston, nos Estados Unidos. Uma das principais críticas era o corporativismo, a defesa que a igreja fazia dos seus membros que cometiam erros, que cometiam abusos sexuais. E que erros, hein? Abuso sexual contra crianças, principalmente contra crianças. Então, o Papa Francisco, ele que já vem quebrando vários tabus, vários paradigmas da Igreja Católica, dá mais um passo adiante para recuperar a credibilidade, ou melhorar, ou aumentar a credibilidade, chame como quiser, da Igreja Católica, nesses tempos de tanta transparência, de exigência de tanta transparência que as redes sociais, que a comunicação, que a internet, de um modo geral, impõe aos tempos atuais. A quebra do sigilo foi uma demanda de parte dos líderes da igreja durante a reunião da cúpula que tratou os casos de abuso sexual, essa reunião que aconteceu em fevereiro no Vaticano. Então, parabéns ao Papa Francisco por mais essa decisão que dá mais transparência e mais credibilidade à igreja. O Lunivaldo Amaral está nos informando que vem aí no evento literário na Escola Estadual Padre Sátiro Cavalcante Danta, encontro de poetas potiguares, hoje, terça-feira, dia 17, no Espaço Cultural Maria José Bezerra. 15 horas, poetas homenageados, Antônio Francisco, que a gente está sorteando o livro dele aqui, Daniel Bezerra e Aloysio Barros, ok? Tá ok, Nivaldo Amaral? Um abraço aí, Isnalas, Barroca, Francisco Iná ligado com a gente, Macau também está ligado aqui no programa, e pedindo para você comentar, Lairinho, sobre a Operação Calvário, no estado da Paraíba.
inclusive mandado de prisão preventiva contra o ex-governador Ricardo Coutinho e 3 deputados, e também busca de apreensão em endereço do atual governador. A Paraíba hoje amanheceu com a polícia, Ministério Público visitando não só o atual governador, mas também endereços ligados ao ex-governador Ricardo Coutinho, que não se encontra no Brasil. A polícia, inclusive, o colocou na lista dos procurados pela Interpol, mas nada indica que ele tenha fugido. Estava numa viagem ao exterior, certamente irá se apresentar. Tem mandado de prisão contra a deputada estadual, Estela Isabel, a prefeita de Conde, lá na Paraíba, Márcia Figueiredo, o ex-governador Ricardo Coutinho, ex-secretários, ex-procurador-geral do Estado, tem mandado de prisão contra empresários e contra o atual governador, teve mandado de busca e apreensão. Esses mandados foram cumpridos em vários estados, inclusive no Rio Grande do Norte, lá em Natal, alguns endereços foram visitados e com relação às empresas. Os desvios, segundo o Ministério Público, eram na área da saúde e eram destinados a campanhas políticas. César, a governadora, junto com os futuros candidatos a prefeitos, podem usar esse discurso de que pagou o 13º salário e os prefeitos anteriores não pagaram, pois o governo está, no mínimo, dificultando a vida dos ex-prefeitos, mas é discurso político, né? Não tem problema nenhum, né? Eu acho que o discurso político para 2020, eu penso que quem pretende ser candidato deve construir um projeto para oferecer à população. Discurso fácil, flácido, como a gente já viu em campanhas anteriores, eu penso que o eleitor não quer mais isso, não aceita mais isso. Né? E esse tipo de discurso também não penetra mais. É muito fácil você chegar no palanque e fazer um discurso apenas de críticas, sem oferecer nada de positivo, sem oferecer um projeto para o debate. Né? Isso acaba atingindo quem conduz esse tipo de discurso. Eu vejo uma campanha eleitoral em 2020, principalmente nas cidades de médio e grande porte, uma campanha muito mais propositiva do que uma campanha de nível baixo, onde algum candidato possa querer desviar para um discurso flácido, que é esse discurso que a gente considera. Mossoró já assistiu isso e não foi bom. A gente recorda que nas eleições suplementares de 2014, o então prefeito interino, o Silveira Júnior, quando foi para a rua, ele foi com um discurso de estava na hora de aposentar os políticos tradicionais, estava na hora de aposentar os Rosados, que é uma família tradicional da política de Mossoró, que estava na hora de eleger um novo, como se ele fosse um novo, ele já no 3º ou 4º mandato de vereador, o pai já havia sido deputado estadual por 3 mandatos, e aí foi com esse discurso ele acabou se elegendo. E aí todo mundo sabe o final dessa história, né? Como foi triste para Mossoró. Esse rapaz que não tinha a menor capacidade de administrar uma cidade do porte de Mossoró, não tinha capacidade administrativa, não tinha responsabilidade, arrasou essa cidade. Mas arrasou de forma brutal. Né? E a gente não entende como até hoje esse rapaz não foi alcançado ainda pelas instituições sérias que cuidam do bem público, ou que têm o dever de cuidar do bem público. Então está chegando aí, daqui a pouco chega uma nova campanha. Vamos observar os paraquedistas, quem chega com discurso fácil, esse discurso, está na hora de dizer um não. Não, eu acho que está na hora de dizer um sim. E a urna é dizer um sim, e a urna não é dizer um não. Então que o cidadão tenha a capacidade de discernir um projeto interessante para Mossoró e que possa sufragar
nas urnas quem represente um projeto realmente interessante para a sua cidade. Bom, ontem aconteceu uma solenidade para entrega de mérito empresarial promovido pela SIM, CDL, Sindvarejo, Sinduscom. Aqui mandar o nosso abraço aos agraciados por diversas comendas. Receberam Nilson Brasil, Joá Nogueira, Maria do Céu, Amadeu Vale, Cleonildo Araújo, Herbert Júnior, Alain Vieira e Bernardo Rosado foram os homenageados por serviços, pelos seus trabalhos, né, nas suas respectivas áreas, suas respectivas empresas, e é importante esse reconhecimento daquelas pessoas que trabalham pelo desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Olha, só voltando um pouquinho àquela questão da receita dos municípios e como os municípios estão dependentes, nós tivemos aí, a Fijan liberou agora um estudo que mostra que o Rio Grande do Norte é o 5º estado do Brasil em número de municípios insustentáveis. Ou seja, municípios que não têm receitas próprias suficientes para pagar suas contas. São 108 prefeituras nessa situação, das 167 cidades do Rio Grande do Norte. Olha como é uma situação delicada. Ou seja, olha, de uma população de 3.479.000, né, o universo de cidades insustentáveis é formado por 930.000 pessoas. Olha como é grave. Outro estudo também bastante preocupante foi apresentado pela Confederação Nacional dos Municípios, que aponta que 59% das prefeituras do Rio Grande do Norte vão terminar o ano endividadas. E outras 23 prefeituras dependem de receitas extras para cumprir os seus compromissos com os servidores. Então é uma situação bem delicada dos municípios. Os gestores municipais estão praticamente de mãos atadas, estão sofrendo cada vez mais com esse tipo de ataque. As gestões municipais já sofrem com redução no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e agora recebeu essa cacetada, para usar um termo mais popular, que foi o PROED. O PROED, se permanecer do jeito que está, vai tirar dos municípios, por ano, mais de 88 milhões de reais. Mais de 88 milhões de reais. E a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Norte dependem da receita do ICMS para honrar os seus compromissos, principalmente com o salário dos servidores públicos. Um dos delatores aí do problema todo na Paraíba, né, que culminou aí no mandado de prisão contra o ex-governador Ricardo Coutinho, se chama Daniel Gomes da Silva, mas nada a ver com o ex-vereador aqui de Mossoró, nada a ver. Ele traz para o olho do furacão o governador do Rio de Janeiro, ex-juiz federal, que adora dizer que vai atirar na cabecinha de bandidos com fuzil, Wilson Witzel. Segundo o delator, a delação dele está em segredo de justiça, sigilo de justiça, né? Diz que ele mandou via Caixa 2 muito dinheiro para a campanha de Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Então, a notícia está na revista Época. Provavelmente, nos próximos dias ou nas próximas horas, teremos alguma notícia sobre isso. Olha, o cidadão está perguntando aqui, reclamando também, porque a rua Nísia Floresta, no bairro Paraíba, não teve o seu serviço de tapa-buracos realizado, se a gente sabe. Olha, eu não sei, amigo, mas vou procurar me informar, logo que eu tenho uma resposta eu posso lhe dar sobre essa questão da rua Nísia Floresta, no bairro Paraíba. E um outro cidadão faz pergunta aqui, é o nosso amigo Neném e a dona Isabel, que sempre estão ligados com a gente. Mandar um abraço também para a Conceição Bandeira, que está sempre ligada com a gente. O seguinte, uma das imagens que mais viralizaram nas redes sociais no final de semana, infelizmente essas imagens partiram de Mossoró, foi quando uma criança, acompanhada dos pais, estava jogando bola
com as bolas da ornamentação natalina. Isso, inclusive, foi matéria de destaque nacional. A criança, a gente ainda releva, mas os pais deveriam proibir, porque uma criança não sabe nada. Vê uma bola, quer chutar. Mas a partir do momento em que o papai entrou no meio da praça para chutar a bola junto com a criança, tenha santa paciência. Pelo amor de Deus, né? Eu vi umas imagens, eu estive no sábado com minhas filhas lá na praça de eventos, tá muito bonito, a iluminação, a questão lá do Papai Noel, as meninas adoraram, mas eu fiquei impressionado com os vídeos que eu assisti, que eu recebi no celular, de crianças brincando de futebol com as bolas da decoração natalina. Já achei absurdo a criança estar fazendo aquilo. Quando o celular vira que aparece o pai brincando com a criança, meu Deus do céu. Olha, eu não sei nem o que dizer, porque é tão feio o que eu tenho vontade de dizer. O pai já deveria coibir a criança. Com certeza. Aí ele vai jogar. Com certeza. Não, deixa pra lá. Espero que não Lamentável. aconteça mais. Aí eu ainda comentei com alguns amigos, aí um disse, devia botar a guarda municipal. O foco não é se tem guarda municipal ou não, o foco é a falta de educação, de consciência, de civilidade de um pai que faz isso. Não era para precisar ter guarda municipal lá, para um pai não pegar uma bola de uma decoração natalina, que custou dinheiro público, para jogar no chão, para ficar brincando de futebol, gente. Foi lamentável, demais, por demais, lamentável. Outro abraço aqui para o Paulo Jefferson e sua esposa, Janete, Santa Delmira, que estão ligados com a gente. O presidente do MDB do Rio Grande do Norte, o deputado federal Walter Alves, cumpriu a agenda na região oeste e ele tem andado bastante para reconstruir o partido, né? O partido passou por uma crise profunda, né? Uma crise interna de comando. O deputado Walter Alves cortou relações com o seu primo, o ex-deputado Henrique Alves, que era o então presidente do MDB. E aí o MDB sofreu com saída de quadros importantes, né, que estavam no partido há muito tempo, né? Aluizistas históricos acompanharam a decisão de Henrique Alves de se afastar do MDB. E aí o Walter Alves, com essa missão, ele tem percorrido o Rio Grande do Norte e nessas andanças, né, na visita que fez à região oeste, ele filiou mais um prefeito da região, o Antônio Bolota, que é prefeito na cidade de Governador do Serra Rosado, aqui vizinho a Mossoró, a 36 quilômetros de Mossoró. Ele deixou o PHS e deixou a liderança do deputado estadual Souza e agora está filiado ao MDB, partido pelo qual vai tentar reeleição no pleito do próximo ano. O Antônio Bolota, muito provavelmente, enfrentará na campanha o doutor Arthur Vale. Dr. Arthur Vale é um jovem médico, filho do ex-prefeito Adael Vale, irmão do ex-prefeito Anax Vale. Muito provavelmente Arthur Vale será o candidato da oposição para enfrentar a candidatura à reeleição de Antônio Bolota. Vale lembrar aqui que há uma possibilidade do ex-prefeito Gilberto Martins, ex-MDB e hoje filiado ao PRB, a possibilidade de ele apoiar o Arthur Vale e indicar o vice na chapa da oposição. Outro município que Walter Alves esteve foi em Rodolfo Fernandes. Lá ele filiou o empresário Wilton Monteiro, Lilito, que é bastante conhecido, inclusive aqui em Mossoró, um empresário bem-sucedido e que tem uma estrutura política naquela cidade do Alto Oeste Potiguar. O Lilito caminha para ser candidato único nas eleições do próximo ano. Ele tem o apoio do atual prefeito, o Wilson Júnior, que é do MDB, e também recebeu agora a simpatia do irmão Cícero Monteiro. Por que a simpatia do irmão Cícero Monteiro? Porque no passado recente, Lilito foi candidato a prefeito contra o irmão Cícero Monteiro.
sendo que Cícero Monteiro tenha vencido as eleições. E agora houve uma reunificação do grupo político familiar e muito provavelmente Lilito será candidato único na cidade de Rodolfo Fernandes. César, você falou alguma coisa aí sobre o ex-prefeito da cidade de Governador de Cerrojado, que foi condenado por improbidade administrativa, o Anax Vale? Eu falei agora sobre o irmão dele, que é pré-candidato a prefeito de Governador de Cerrojado. Anax Vale foi prefeito de Governador de Cerrojado, como também o pai de Anax e de Arthur, no caso, Adael Vale. É verdade que o Anax Vale foi condenado em primeiro grau, pela Justiça em primeiro grau, num caso que envolve ainda o ex-prefeito Adael Vale, o ex-vice-prefeito Nelson Moraes, um filho de Nelson Moraes, e esse é um caso que teve agora uma condenação em Justiça de primeiro grau. A informação que nós temos é que o ex-prefeito, através de seus advogados, vai recorrer dessa decisão de primeira instância. Pois é, Anax e mais 8 pessoas condenadas, o ex-prefeito, por improbidade administrativa, a ação do Ministério Público. E o Tarcísio Maia, o hospital, que já se reclama muito a questão de problemas na área de saúde, agora o Hospital Tarcísio Maia passa a ser reclamado também na área de segurança. Tinha um preso lá, um detento, fugiu pela janela do hospital. Imagine, né? Não tem saúde, coitado do Tarcísio Maia. Segurança também não. É um descuido, né? Desnecessário, né? Aí a gente não tem como fazer um pré-julgamento ou apontar quem falhou, né? Porque penso que um preso atendido num hospital, a polícia acompanha, né? E fica próximo para evitar esse tipo de natureza, de evento, né? De evento policial. Bom, foi um caso que aconteceu e que mostra como a segurança continua falha em Mossoró. Aqui tem uma participação pelo Facebook de uma pessoa pedindo para a prefeitura consertar o calçamento na Avenida Francisco Mota, no bairro Pintos. A Francisco Mota é a BR, ou a Marginal também se chama Francisco Mota? A Francisco Mota é a BR. É a BR, então não é calçamento, é asfalto. De repente pode ter, né? Renato Pereira, que está mandando aqui essa participação, eu não sei se aquela rua que fica abaixo da Francisco Mota é também chamada assim. Posso verificar e ver se tem alguma previsão de conserto para aquele calçamento. Mas a Francisco Mota, até onde eu sei, é a BR, é a estrada com asfalto em cima, que aí é de responsabilidade do governo federal, que existe um pleito e um projeto antigo para a duplicação da Francisco Mota, ali da primeira DP, do Hotel Sabino, até depois do Rincão. Olha, Lairinho, perguntando aqui para você, se você considera que a Lava Jato, se é uma instituição e se for, se é séria. Lava Jato não é uma instituição, é uma operação. Uma operação policial. Envolvendo o Ministério Público Federal, Isso. Polícia Federal, várias entidades. E que prestou um grande serviço ao Brasil. Em alguns momentos ignorou a lei, passou por cima da lei, mas não resta dúvida que prestou um grande serviço, sim, ao país. Por falar em Lava Jato, tem uma entrevista interessante de Marcelo Odebrecht no jornal o Globo. Não traz grandes revelações, até porque ele não pode tratar de alguns assuntos, por causa da questão do sigilo das investigações, dos processos, mas para mim ficou uma coisa clara: Marcelo Odebrecht não desceu do salto alto, mesmo depois de passar 2 anos e meio preso em Curitiba, continua cumprindo prisão domiciliar, vive uma briga pelo controle das empresas envolvendo ele, o pai e outros familiares, mas assim, na cabeça dele, o erro dele foi mínimo, a culpa é dos outros. E na verdade a Odebrecht cresceu muito, fruto da competência, mas também fruto das facilidades compradas ilegalmente.
mesmo caso, na minha opinião, da JBS, Friboi, JIF, da holding lá dos Batista, de Joesley e Wesley Batista. Quem tiver interesse em conhecer bem a história, leia o livro de Raquel Landim chamado Why Not?, que em português significa Por que não? O livro ele é em português, a autora é brasileira. Esse nome, Why Not, é por causa de uma lancha que Joesley comprou quando ganhou alguma bolada lá, quando ganhou muito dinheiro, e vendeu uma lancha que ele tinha mais barata, mas a mais barata não era de milhares de reais, não, de milhões de reais. E comprou outra de muitos outros milhões, e o nome da lancha ele colocou Why Not? Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Observador Político. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17,00 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. De volta com o Observador Político pela Rádio 93 FM e pela nossa TV. A presidente da Caixa, a ex-presidente, melhor dizendo, da Caixa Econômica Federal, denunciou, reafirmando que o governo do presidente Jair Bolsonaro está mesmo decidido a acabar com o programa Minha Casa Minha Vida. O governo nega
com veemência. Mas a ex-presidente da Caixa, Miriam Belchior, anunciou que o governo caminha a passos largos para extinguir o programa e deu detalhes. Programa que foi criado no governo do PT, beneficiando a entrega de mais de 4 milhões de unidades habitacionais em todo o Brasil. Ela disse que o atendimento do programa às famílias mais pobres, que vão numa faixa até R$ 1.800, já não existe mais. Com isso, o governo pensa seriamente em substituir por algo que ela chama meia boca, mas que o programa Minha Casa Minha Vida, propriamente dito, podem esperar. Vai acabar, ainda por cima, prejudicando a construção civil, onde era um grande incentivo ao crescimento econômico e à geração de empregos. Tomara que ela esteja errada no que ela está dizendo. Bom, oi, Luciano. Entrou um corpo Ao estranho vivo, aqui, né? ao vivo acontece isso, né? Eu falei há pouco tempo na disputa lá pela família Odebrecht, da família Odebrecht pelo comando da empresa, e a empresa anunciou ontem a troca do diretor-presidente da companhia, Luciano Guidolin, que estava desde 2017, sai para entrar Rui Sampaio, que ocupava a cadeira de presidente do Conselho de Administração. Quem anunciou a mudança foi Emílio Odebrecht, que é o pai de Marcelo, com quem trava aí uma grande disputa, e muita gente, quando o dinheiro entra na frente, esquece o que é família, esquece o que é qualquer coisa e partem para o vale tudo. Bom, o Brasil estreia em casa contra a Bolívia nas eliminatórias para a Copa de 2022 no Catar. Vocês viram aí os dias dos jogos, essas informações? Já não? Ou estão preocupados com o Catar só para hoje? É, só hoje. Primeiro, depois a gente viu o resto. Primeiro, hoje, depois a minha seleção é Flamengo. Seleção. Olha, tem uma informação aqui, complementando o que foi dito sobre a Avenida. Começa em março, né, de 2020 os jogos. Vai lá, complementando o que foi dito sobre a Francisco Mota, são as laterais, tanto da direita quanto da esquerda, que o calçamento onde dá acesso ao Mercadinho Mendes, lado direito de quem vem de Van Rosado, está horrível. Muito perigoso o trânsito. Quase acontece acidente. É Ivanildo Amâncio, do bairro Pintos, que mora na rua Santana, assiste o programa todos os dias e está passando a informação complementando aqui. Renato Pereira, que havia mandado a mensagem aqui pelo Facebook, complementou dizendo que sim, que a avenida, inclusive a parte de calçamento, também se chama Francisco Mota. Renato, eu vou procurar informação na Secretaria de Infraestrutura, se há já o calendário para quando vai ser consertada essa via, e trago aqui no programa amanhã. Maria da Luz está dizendo que quer participar do sorteio do livro, manda boa tarde. Luísa Rodão também está aqui acompanhando pelo Facebook. E de Assis Alegria, um beijo, meu querido. Também está acompanhando o Observador Político aqui pelo Facebook. Fale aí que está faltando algo aqui no de Serra Rosado há mais de 12 anos. Macau, são 12 dias, não? 12 anos? Bom, está dito aqui, ou 12 anos ou 12 dias, o Macau é que está dizendo. César, a Ana Lúcia está perguntando se você tem informações mais recentes sobre a questão da reforma da Previdência Estadual. Olha, a informação que tem é que o governo do Estado vai receber os representantes dos sindicatos de servidores públicos para mais uma rodada de debate sobre a proposta de reforma da Previdência. Essa é a informação mais nova, essa audiência ela acontece essa semana, da equipe econômica do governo Fátima Bezerra com o Fórum Estadual de Servidores Públicos. O fórum é formado por 13 entidades sindicais que representam as diversas categorias de servidores públicos estaduais do Rio Grande do Norte. O que tem de posição em relação ao sindicato é o seguinte: o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta, o SINSP, já disse não à proposta de reforma. A Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte também disse não aos pontos da proposta que foram apresentados pelo governo do Estado.
O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Rio Grande do Norte também disse não. Esses 3 sindicatos já se posicionaram publicamente, afirmando que, da mesma forma como resistiu à reforma da Previdência da União, porque entende que tira direitos dos trabalhadores, essas 3 entidades afirmaram que não são a favor da proposta de reforma apresentada pelo governo Fátima Bezerra. Inclusive, em nota, eles afirmaram que não vão ser incoerentes. Dizer que a reforma da União foi uma reforma perversa e apoiar uma reforma no Estado, até porque a proposta de reforma do governo do Estado é praticamente a mesma, pontos idênticos à reforma da União, com alguns pontos, inclusive, mais contundentes, que é o caso da alíquota. A alíquota proposta pela reforma da Previdência Estadual, ela vai de 11% a 18%. A reforma da União, ela tem a alíquota a partir de 7,5%. Outro ponto que está sendo bastante criticado é que o governo do Estado passa a taxar aposentados aposentados, né, servidores inativos. E são cerca de 40 mil aposentados que passam a ser taxados caso a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Fátima Bezerra seja aprovada na Assembleia e depois sancionado. Vale aqui a gente lembrar que o governo deve encaminhar esse projeto à Assembleia Legislativa apenas em março de 2020. A pergunta para César também foi do Vicente, do Aeroporto 2. E o nosso amigo Jaedson confirma aqui que o seguinte, que o preso que falamos há pouco, ele estava internado para fazer uma cirurgia. Pediu para ir ao banheiro e não voltou mais, foi embora pela janela. Souber o paradeiro desse 190, hein? Tem que procurar aqui que ele mandou a mensagem. Está aqui, Herdenilson. Herdenilson Andrade de Oliveira. É isso mesmo, né? É esse mesmo, tá? E o Enoque. Boa tarde, amigos. Vocês acham que Isolda vai explicar essa proposta de Fátima Bezerra ao pedir votos aqui em Mossoró? Acho difícil. A situação de Isolda é bem delicada, né? Porque ela tem 3 situações para explicar ao cidadão moçoroense. A primeira explicação é porque ela se posicionou contra o reajuste salarial dos servidores e foi favorável apenas o reajuste dos procuradores do Estado. Esse é o primeiro ponto que ela tem que explicar. Ela até aqui não explicou. O segundo ponto que ela tem que explicar é porque que ela aprova o PROED, que foi criado pela governadora através de decreto, e esse PROED tira de Mossoró, por ano, quase 8 milhões de reais. Como é que ela se propõe a ser prefeita de uma cidade se ela apoia uma decisão de governo que tira recursos dessa cidade? Esse é o segundo ponto que ela tem que explicar. E o terceiro ponto, ela tem que se posicionar em relação à reforma da Previdência Estadual. Como a gente sabe que tudo que o governo manda para a Assembleia, ela balança a cabeça e apoia, evidentemente que ela apoia essa proposta apresentada pela governadora Fátima Bezerra. Agora, ela tem que se explicar por que é que ela foi para a rua dizer que a reforma do governo do presidente Jair Bolsonaro era uma reforma perversa e o que é que ela acha da reforma do governo estadual, da Previdência Estadual. Ela acha perversa? Ela acha justa? O que é que ela acha? Até aqui ela tem se esquivado. Até aqui ela não se pronunciou sobre esse tema delicado. Então são 3 pontos que certamente o cidadão moçoroense vai querer saber qual é a posição da deputada Isolda Dantas. Bom, já Edson está dizendo aqui que o Flamengo vai perder. Vamos esperar, já Edson. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. É dos contra. Já Edson, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro são 20 clubes, ele torce por 19. Contra o Flamengo, né? Mas é isso, esse ano não foi muito bom quem torceu contra não, né? Porque foi uma coisa fenomenal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de reforma da Previdência dos militares.
Eu sempre disse aqui que só acreditava numa reforma que fosse igual para todos. Senadores, deputados, ministros dos tribunais superiores, juízes, promotores, militares e todo mundo. Mas o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a reforma da Previdência dos militares, que além de ser muito mais soft do que a outra reforma que servem para os réis mortais, também promove promoções, é redundante, mas é isso que acontece. Eles também terão melhorias salariais, além de ter uma reforma bem mais soft do que do restante dos brasileiros. Essa questão da reforma da Previdência, a gente tem aqui na bancada uma posição muito clara em relação à reforma. Nós sempre falamos aqui que a reforma da Previdência é antipática, porém necessária. O que nós criticamos aqui foi o uso politiqueiro de um tema tão importante. A reforma da Previdência era para ter sido debatida sob o ponto de vista social, econômico, e não sob o ponto de vista político. Então, o que a governadora Fátima Bezerra vai enfrentar agora é culpa exclusivamente dela. Não é só a governadora, é a bancada dela que foi junto dizer que a reforma da Previdência da União era perversa. Quem disse isso foram os senadores Jean Paul Prats e Zenaide Maia, foi a deputada federal do PT do Rio Grande do Norte, a Natália Bonavides, foi a deputada estadual Isolda Dantas, foi a governadora Fátima Bezerra, foi o secretário mineiro que falou isso. Foram eles que falaram que a reforma da Previdência era perversa, castigava o trabalhador, castigava os velhinhos. E a proposta que a governadora Fátima tem preparada, só para se ter ideia, ela é idêntica à reforma da União no que diz respeito ao tempo de aposentadoria. Eu lembro que quando a reforma da União começou a ser debatida no Congresso Nacional, criaram algumas charges, colocando o trabalhador feito esqueleto, porque o tempo de aposentadoria era muito longo, era muito distante, que não conseguiria se aposentar. E a proposta que a governadora Fátima Bezerra tem aumenta de 60 para 65 anos homens e de 55 para 62 anos mulheres. É a mesma proposta que foi encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, sem tirar nem pôr. Então, esses agentes políticos que usaram o debate da reforma da Previdência de forma politiqueira, que agora se explique junto à população do Rio Grande do Norte. Que diga por que que lá era perverso e essa é justa. Que se explique. Agora, a nossa posição aqui é muito clara. Nós somos a favor da reforma da Previdência Estadual. Porque a Previdência Estadual precisa dessa reforma. É uma Previdência que tem um rombo de mais de 50 bilhões de reais. É uma Previdência que fecha todo ano com rombo de 1.560 bilhões de reais. É uma Previdência que não se sustenta mais, então é preciso fazer a reforma da Previdência. Então esse é que tem que ser o debate. Agora, a questão política, que os políticos agora se expliquem junto à população. Bom, vamos fazer nosso intervalo, nosso sorteio. Nosso sorteio aqui do livro de Antônio Francisco, 4 léguas e meia de cordel. Ivan achou bom, eu estou me confundindo aqui. Vamos lá. Paulo Jefferson de Lima. Ganhou aqui, tá voltando a ganhar. Sabe como pegar Paulo Jefferson? Ok? Ou na 93, aqui na TV Mossoró amanhã. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que nos importam. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Segue o líder.